Fala, meu amigo, que bom te ver aqui de novo. Se você chegou até aqui é porque alguma coisa mexeu com você na nossa primeira aula. Pode ter sido aquele sentimento que de agora vai, ou até de é agora ou nunca. Ou talvez você tenha lembrado de algum tempo que fazer algo com as próprias mãos te traria paz. E seja como for, hoje eu quero te ajudar mais, e principalmente aquilo que está te travando na sua jornada. E hoje a gente vai direto num dos maiores problemas de quem sonha em começar a fazer carrinhos. O medo de errar, o medo de cortar errado e pior, aquele pensamento que fica martelando. E se eu perder a madeira? E se eu estragar o molde? E se eu não conseguir? E hoje eu vou te provar que isso não precisa te travar. E que você pode sim fazer seus próprios carrinhos, mesmo quem nunca tenha encostado num tico-tico e nem cortado nada antes. Mas talvez você deve estar aí pensando, Mestre Júlio, eu não tenho ferramenta, eu não tenho destreza, nem tenho oficina e nem sei cortar direito com a serra. E eu entendo, mas hoje você vai ver com seus próprios olhos como o método certo te coloca no controle. Não é só sobre ter uma oficina completa e anos de experiência. É sobre ter o caminho certo com a peça certa no risco certo. E é isso que você vai ver no conteúdo de hoje. Então, bora para a aula! Pessoal, antes de nós começar aqui a nossa aula, deixa eu passar uma explicação aqui para você. Para você que vai iniciar aí o projeto, para você que ainda não tem experiência, você vai fazer os cortes, pessoal, começa pela primeira página. Começa na sequência, da mesma coisa que eu fiz lá na primeira aula, né, na aula de ontem. Que você seguiu aí o passo a passo, página 1, página 2, página 3, né, na leitura dos projetos. Então você faz a mesma coisa que na hora de fazer os cortes. Outra coisa importante, pessoal, se você for usar tico-tico de bancada da Makita, que a maioria dos nossos alunos utiliza, as lâminas, muitas das vezes elas vêm muito fininha, como eu vou mostrar aqui para vocês na imagem. E na maioria das vezes, você que não tem experiência, pode acontecer de quebrar a lâmina, né, e talvez você vai ficar preocupado. E aí eu desenvolvi uma técnica de você fazer as lâminas caseiras. Você vai utilizar aí a lâmina para cortar ferro, pode ser a lâmina da Starrett ou a lâmina da marca Uivin. Elas são ótimas, pessoal, porque elas têm mais dente e fica muito baratinho para você fazer uma lâmina, né? Muitas das vezes você tá aí na sua oficina e quebrou uma lâmina, né? Aí demora para você comprar. Como eu moro na roça, para mim, eu encontrava essa dificuldade. Aí eu decidi fazer as lâminas caseiras, que é muito útil e é muito boa, né? E é a lâmina que eu vou fazer todos os cortes aqui da miniatura. Então, pessoal, fica atento, tomar muito cuidado aí na hora de você fazer os cortes, né? A segurança, principalmente na hora de você fazer as lâminas caseiras. Você vai utilizar aí a esmeriladeira, né? Então, faz como eu estou fazendo aí, ó. Prende a lâmina numa madeira, prende na morsa. E aí você faz o corte, né? Ela fica numa espessura aí de 3 a 4 milímetros. Você não pode deixar ela muito larga também, senão você não consegue fazer as voltas, tá? Então, é muito útil, muito boa esse tipo de lâmina. E a vantagem da tico-tico de bancada, da SJ401, que ela tem a opção de adaptar a lâmina. Beleza, pessoal? Outra coisa importante, pessoal, vocês ficar atentos aí na hora de fazer os cortes, né? Na parte externa, vocês vão cortar por fora do risco, deixando o risco aparecendo. Nesse formato aqui, ó. Deixa o risco aparecendo. E na parte interna, você vai cortar quase que em cima do risco. E aí, quando você for lixar, você vai basicamente sumir o risco, né? Vai lixar basicamente deixando quase que sumindo o risco. Então, é muito importante você ficar atento. Cortar por fora, deixa aparecer no risco. Corta do lado de fora do risco, tá bom, pessoal? Então, nós vamos começar aqui a nossa aula, pessoal. E eu não segui a sequência aí do PDF. A gente já está acostumado a cortar, então eu já fui direto aqui para as madeiras que já estava preparado. Mas você que vai começar, segue a sequência aí, isso é muito importante para o seu aprendizado, tá bom? Lembrando, pessoal, que vocês têm que ficar atentos também, as madeiras já tem que estar tudo preparada, tudo prontinho aí, já na espessura, né? Depois do desenho colado, só aí que vocês vão começar a fazer os cortes. Outra coisa, pessoal, para você que está iniciando, se tiver com medo, cola o desenho numa peça maior, fica mais fácil para você segurar. As peças pequenas, pessoal, peças miúdas, nós não vamos cortar aqui na tico-tico. As peças miúdas, a maioria delas é feita no torno, né? Então a gente sempre vai deixar mais para o final aí da miniatura.
Então o primeiro passo nós vamos cortar as peças maior, nós vamos fazer o processo de modelagem das peças e depois a pré-montagem, tá? Mestre Júlio, mas eu não tenho tico-tico de bancada. Pessoal, se você não tem tico-tico de bancada, quando eu comecei o projeto, eu também não tinha, pessoal. Eu comecei a fazer os carrinhos com essa maquininha aí, ó. A dica que eu dou para você que não tem tico-tico de bancada, começa pelos mais simples, começa com a ferramenta mais simples, depois você vende as miniaturas e investe aí no tico-tico de bancada profissional. Então, bora lá começar a nossa aula. Pessoal, durante os cortes aqui, eu vou estar explicando para você alguns detalhes, né, como que funciona. Essa lâmina caseira que a gente faz, pessoal, ela é 14 dentes por polegada, então é uma lâmina que tem mais dente. Para cortar peças finas, ela é ótima, pessoal. E a velocidade, né? Muita gente pergunta, mas mestre Júlio, qual que é a velocidade? Pessoal, a velocidade você vai cortar de acordo com a madeira que você está usando. Geralmente a gente utiliza uma velocidade média, não tem necessidade de você colocar aquela velocidade muito alta, né? Principalmente você que está iniciando. Você acaba, pode acontecer da máquina tripidar, você não segurar a madeira ali, e também pode acontecer ali de machucar sua unha, então tem que ficar atento, né? E também não tem necessidade de você forçar a máquina, tem que deixar ela cortar no trajeto natural dela. Você só tem que aprender a ter a mão leve, né, e ir manuseando a peça com jeitinho, e você vai pegando o jeito, pessoal. É muito boa de trabalhar, né? Não precisa você ficar com medo da máquina. Como eu falei para você, se você está no começo agora, o ideal é você fazer uns testes primeiro, colar o desenho, cortar umas madeiras maior. Depois que você aprender, fica muito fácil. Quanto menos você forçar a máquina, melhor é para a utilidade, né, da vida útil da ferramenta. E também você vai fazer os cortes mais precisos na hora da modelagem e lixação. Isso fica muito mais fácil, tá? Então, pega a visão aí, pega a dica, pessoal. Lâmina com mais dente é melhor. Agora, se você for cortar uma madeira mais dura, uma madeira mais grossa, aí sim, você pode usar uma lâmina com menos dente. Porém, aí talvez você tenha que aumentar um pouquinho a velocidade, tá? Mas eu sempre recomendo que vocês façam as miniaturas utilizando madeira mais macia. Até porque na hora de você fazer aí a modelagem, na hora de você lixar os cortes, né? Isso vai facilitar muito mais no seu tempo aí, na produtividade, no acabamento. Ok, pessoal? Então, preste bastante atenção aí para você pegar todas as dicas que eu estou passando aqui na aula. Pessoal, uma das coisas que mudou totalmente a minha forma de pensar quando eu comecei a fazer os carrinhos foi quando eu aprendi a libertar da ansiedade. Às vezes você chega no projeto, né, ansioso, naquela loucura, querendo produzir muito, e aí acaba, no final, você acaba desistindo. Então, pessoal, aqui no projeto Mestre dos Carrinhos, não é para você ficar ansioso, aqui é para você ter paz. Aqui é para você entender como é que funciona a arte, né? Então, a gente sempre fala, pessoal, quando você entrar no projeto Mestre dos Carrinhos, você não tem que ser bom para começar. Você tem que começar para ser bom. Essa é uma frase que realmente ela faz muito sentido, né? Então, você tem que começar e aí, muitas das vezes, você vai ter que aprender a dominar a ansiedade. Então, assim,
Se você não conseguiu fazer o carrinho no primeiro dia, na primeira semana, vai por partes. Vai fazendo uma peça, depois você vai fazendo outra peça. Né? Então, eu sempre falo, fazer miniatura não é para quem é ansioso. Né? Então, se você está estressado, ansioso naquela loucura, aqui não é para você. Aqui é para mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar. Né? Então, as miniaturas é algo que vai fazer com que a sua mente vai ficar mais em paz, né? Você sentir o prazer, você sentir aquela energia boa, né? Como se estivesse brincando, pessoal, como se tivesse se tornado uma criança ali fazendo as suas miniaturas. É isso que você tem que aprender, é isso que você tem que valorizar. Esse é o maior valor que tem aqui no projeto Mestre dos Carrinhos. Não é só madeira, não é só carrinho, além do projeto maravilhoso que é o sentimento que você vai ter, né? Aquela sensação boa, né? Que você realmente está ali se divertindo, como se você estivesse brincando. E quando eu estou aqui na máquina, eu aproveito a jornada, sabe, pessoal? Eu sinto aquele prazer ali de ver a pecinha pronta, ver as pecinhas sendo cortadas, né? Então, assim, quanto mais carinho, quanto mais amor você colocar, mais você vai ter resultado, né? Quem está começando, se você demorar um mês para fazer sua primeira miniatura, eu estou sendo sincero e realista com você, pessoal, porque é com o tempo que você vai adquirir o conhecimento, né? Muitas das vezes às vezes você viveu a vida toda em um outro projeto, por exemplo, trabalhando de motorista ou trabalhando numa empresa, né? Aí de repente você está cansado e quer mudar de profissão. Né? Mas os carrinhos, ele é para te ajudar a ter paz de espírito, né? Quando você aprender é diferente, aí você pode fazer o que você quiser, aí você pode investir nas ferramentas, investir na sua oficina, né? E tem uma pergunta aí que eu recebo muito também: Mestre Júlio, qual ferramenta eu devo comprar? A tico-tico de bancada ou a serra de fita? Então, pessoal, aí o que acontece? Se você comprar a serra de fita, você não vai conseguir fazer os cortes internos, tipo as janelinhas, as partes internas dos vidros ali do carrinho, né? Onde tem aquelas aberturas. Por exemplo, a gente faz o volantinho aí na tico-tico de bancada, você não vai conseguir fazer na serra de fita. A serra de fita, muitas das vezes, ela é para você ganhar tempo, tipo cortar as madeiras mais grossas, madeira mais dura, tipo os paralamas, né? É muito boa, você vai ganhar mais tempo. Se você precisar, por exemplo, desdobrar uma madeira, tudo isso ela vai te dar mais produtividade. Mas para os detalhes, a tico-tico de bancada vai fazer toda a diferença. Então, se você está disposto a investir, a dica que eu dou para você: investe numa tico-tico de bancada SJ da Makita, como essa que eu tenho. Você vai ser muito bem servido com essa ferramenta, né? Igual eu tô falando para você, vai devagar, vai com calma, e é com o tempo que você vai ganhar o conhecimento. Pessoal, para você que está pensando em entrar para o clube, nós temos também o módulo de ferramenta. Lá onde você vai ter uma explicação muito mais detalhada, principalmente sobre as lâminas caseiras, né, pessoal? Como que você vai fixar ela aí na serra. A vantagem da serra tico-tico de bancada é que ela tem opção para adaptar a lâmina.
diferente de muitas outras ferramentas, né? Então quebrou a lâmina que você comprou, não precisa de você fazer o pino, né? Que geralmente a lâmina ela vem com pino. No caso da tico-tico de bancada, ela tem a opção para você adaptar a lâmina. Pode ser lâmina de serrinha de ouríveis, né? Caso você compre aí as lâminas, elas não tem pino, mas elas dão certo aqui na tico-tico de bancada. Então lá nas aulas do curso de ferramenta eu mostro como que você faz essa adaptação. É muito fácil, né? Agora, outros tipos de serra tico-tico não tem esse recurso, né? Então o que acontece? Isso fica muito mais difícil. Nesse caso aí, o que faz a diferença é quebrou a lâmina, né? Se você está na sua oficina e de repente você não vai encontrar, talvez aí na sua cidade, você tem que comprar na internet, você não vai parar o seu serviço. Você compra aí uma laminha de cegueta, né? Dessa serrinha Starrett e faz a sua lâmina caseira. E aí você está vendo o resultado, pessoal, a facilidade que eu corto, né? Da forma que eu corto. Então assim, se você observar essa lâmina aí, já tem muito tempo que eu fiz ela, né? E já cortei madeira para várias miniaturas e ela continua cortando. Então, talvez você não sabia disso, né? Para você que está iniciando, né? Agora, para as pessoas que já têm uma certa experiência, como marceneiro, né? Ou já faz artesanato, né? Muita gente que já faz artesanato e não conhece o método mestre dos carrinhos. Isso aí vocês vão tirar de letra, porque vocês vão seguir a regra CLE, né? Colar o desenho na madeira. Né, vocês vão ter que trabalhar apenas a espessura, porque comprimento, largura, o desenho já está pronto. É só você colar aí o desenho na madeira certa, com a espessura certa, né? Isso facilita demais a vida aí dos nossos alunos, tá bom, pessoal? Então, muito atento a todas as informações que eu estou passando para você, né? Se você que está iniciando, se você quiser anotar, você pega papel e caneta, assiste a aula de novo, depois de novo, né? Para isso ficar fixo aí na sua mente. E quando você começar a fazer suas miniaturas, você vai conseguir andar muito mais rápido e muito mais fácil. Então, o que faz a diferença, a gente sempre fala, é a repetição, é a força de vontade, é a sua disciplina, é o seu foco, é que vai fazer você realmente se tornar aí um mestre, um artesão. Pessoal, lembre sempre disso. Tudo é treino, pessoal. Tudo é treino, né? E para você que está iniciando, pessoal, às vezes a máquina, né, na hora que você for fazer os cortes, pode acontecer de você não tensionar a lâmina direito, às vezes a lâmina fica frouxa, às vezes a lâmina vai ficar apertada demais, a máquina vai fazer um barulho mais forte, ela pode ficar batendo. Então, assim, tudo isso é questão de treino e você vai aprender a lidar com esses detalhes, tá? Então, assim, a lâmina não pode ser tensionada demais e nem pode ser muito frouxa também. Outra coisa importantíssima, pessoal, é ler o manual de instrução da ferramenta. Comprou a ferramenta? Primeira coisa antes de você mexer na máquina, vai ler o manual de instrução. Outra coisa importante demais também, pessoal, vídeos no YouTube, né? Você pode vir aqui no YouTube e assistir vídeos sobre o assunto, de várias informações sobre a ferramenta, como lubrificar a ferramenta, como fazer a limpeza, como fazer todas as manutenções da máquina, né? Isso é importante demais. Então, assim, quanto mais buscar o conhecimento, melhor para você aprender. A vida é sempre um aprendizado, é um eterno aprendiz. Então, assim, cuidado, a mão leve, o carinho que você tem com a ferramenta, né? Não tenta levar na força bruta, não vai funcionar. Se você
for daquele tipo de pessoa que quer levar as coisas na força bruta, você vai quebrar a ferramenta, vai quebrar a lâmina e não vai conseguir fazer. Aqui, pessoal, é como se fosse um instrumento musical. Se você quiser tirar uma nota do instrumento, tipo um violão, você vai ter que afinar ele, né? Então é a mesma coisa. Se você tem a mão pesada, né? Se você vai fazer de qualquer maneira, a ferramenta ela vai estourar a lâmina, ela não vai dar certo, pessoal. Então, essas informações têm que entrar na sua mente. Qualquer pessoa consegue, desde que ela esteja disposta a se tornar uma pessoa melhor, a se tornar uma pessoa que tem uma mente ensinável, um coração ensinável, né? Então, assim, quanto mais calmo você for, mais tranquilo, mais resultado você vai ter. Com o tempo, você vai olhar e dizer para você mesmo, olhar para o carrinho, para a miniatura, não é que realmente foi eu mesmo que fiz, né? Muitas das vezes os nossos alunos ficam aí admirados, impressionados, né? Porque nem eles estão acreditando no que realmente eles estão fazendo, pessoal. Isso aconteceu comigo no começo, eu fiquei deslumbrado, né? Com os carrinhos no começo. E então, assim, acredite no seu potencial, acredite em você. No começo pode ser um pouco mais difícil, isso é normal. Mas se é o seu sonho, pessoal, você tem que se dedicar tempo a ele. Dedicar tempo a ele. Porque é ele que vai fazer você se sentir bem. Né? Nesse caso aí, você está fazendo para você. Você não está trabalhando para os outros. Você está trabalhando para você. Então, o máximo de cuidado, o máximo de carinho e dedicação que você colocar nesse projeto. Todas as coisas que eu faço, pessoal, eu trabalho com entusiasmo. Eu converso com as minhas ferramentas, converso com a minha estante de carrinho, converso com as minhas máquinas. Então, essa é a diferença, né? Às vezes as pessoas pensam que eu tô maluco ou que eu tô louco. Mas, cara, eu gosto do que eu faço. Eu não me vejo fazendo outra coisa, só me vejo fazendo carrinho. Então, quanto mais cuidado, quanto mais carinho, mais resultado você vai ter. Preste atenção no que eu estou falando para lá na frente, quando você estiver tendo resultado, você lembrar dessas palavras aqui. Pessoal, uma dica para você que é um cabra esperto, para você que quer sair na frente. Isso eu aprendi, pessoal, e faz toda a diferença. Eu vejo muita gente falando, eu não tenho tempo. Essa é uma desculpa, pessoal, que talvez vai te atrapalhar aí, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas. Presta bastante atenção nisso aí, pessoal. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então, nós fomos criados aí num sistema, né, que a gente foca só
em trabalhar talvez para os outros, talvez você está empregado, e aí você esquece que o principal, né, que é o seu sonho, que é a sua vida, que é aquilo que realmente vai mexer com você. Pega um papel e caneta, pessoal, e anota e tira para você no mínimo 1 hora por dia. Né? Vamos supor que você vai sair de casa às 6 horas da manhã, levanta às 5 horas. Ah, mestre Júlio, mas eu não posso ligar a máquina de manhã cedo. Aí que eu te falo, pessoal, que vem a desculpa. O cérebro nosso, né, se a gente não ficar esperto, a gente vai ser enganado pelo nosso cérebro. 1 hora mais cedo você consegue escolher madeira, você consegue colar o desenho na madeira, você consegue assistir uma videoaula, você consegue fazer um planejamento para quando você tiver um tempo, por exemplo, à tarde, quando você chegar, no final de semana, você já fez um planejamento, você já está treinando a sua mente. Você já pode pegar aí o desenho, uma tesoura e recortar os desenhos e colando na madeira. Tudo isso você pode ir deixando organizado. Levantando 1 hora mais cedo ou depois de você chegar do serviço. Se você tirar uma meia hora ou 1 hora durante o dia, pessoal, rapidinho você já vai entender o processo. Então comece a fazer isso todos os dias, né? Mesmo que você chegue tarde, mas mantenha o foco. Está indo para o serviço? Coloca um fone de ouvido, vai ouvindo as aulas, vai escutando para ficar impregnado na sua mente. É a repetição que faz a diferença. Então, ainda mais no mundo de hoje, pessoal, que são informações de todos os tipos, né? Se não ficar atento, a nossa mente não consegue focar, porque é informação para todo lado. Então, quando você está fazendo um treinamento, quando você investiu em você, se realmente você decidiu que é isso que você quer para você mesmo, aprenda a fazer isso, pessoal. Pega um caderninho aí, ó, anota e coloca meta para você. Mesmo que você tenha um emprego, mesmo que você tenha outros compromissos, tire um tempinho para você, de meia hora, 1 hora, todos os dias, para isso ficar depois, mais no futuro, ficar automático na sua mente. Geralmente a nossa mente já está no automático, né? Com tanta coisa que a gente já faz no dia a dia, mas para você fazer os carrinhos, principalmente se você quiser fazer disso no futuro, uma renda extra ou renda principal. Talvez você trabalhe num trabalho e não goste e quer mudar, mas se você não tiver disciplina, se você não colocar meta para você, você nunca vai conseguir mudar, né? Sempre que você vai pegar o projeto, o curso, vai deixar lá na plataforma Hotmart, vai deixar aí os projetos na gaveta e sempre você vai procrastinar e deixar para depois. Então, pessoal, preste muita atenção no que eu estou falando para você. Eu estou sendo muito sincero, nem mostrando para você aqui a aula na prática, no passo a passo, mas também eu estou mostrando para você abrir a sua mente. Então, se você investiu no projeto, você tem que se esforçar. Né? A gente sempre fala, o Júlio Lima, mestre dos carrinhos com a sua equipe, entrega 50% de todo o conhecimento. Agora, eu não posso fazer por você. Aí é você que tem que ir para a prática, e é você que tem que planejar, e é você que tem que ter disciplina. E se você realmente quer fazer, você consegue. Não tenha dúvida que você consegue. Porque hoje, pessoal, quando eu comecei, lá no passado, pessoal, não tinha máquina elétrica, não tinha internet, não tinha energia elétrica, as ferramentas eram manuais, era serrote, era enxó, e pensa, pessoal, na dificuldade que era, e o pessoal fazia, e eu aprendi nesse formato aí. Hoje qualquer pessoa faz, pessoal, desde que ela queira. Hoje tem serra elétrica, tem tico-tico, tem furadeira, tem parafusado, tem tudo que você quiser, pessoal. Então ficou muito mais fácil trabalhar, e tem um ensinamento, e tem um acompanhamento, e tem uma equipe à sua disposição. Tá certo, pessoal? Então, as informações estão aí, né? Vocês estão vendo as peças ficando prontas. Então, só de você assistir essa aula de hoje, você já entendeu o que dá para você fazer. Mesmo que você não tenha conhecimento nenhum, você já consegue sair com a peça pronta. Aqui, pessoal, nesse caso aqui, ó, eu tô cortando console, é uma peça de 4 centímetros. Aí, pessoal, se você achar que vai forçar a lana da serra tico-tico, você pode prender na morsa e cortar na tico-tico manual, ou cortar na serra de fita, né? Então, assim, pessoal, você não pode parar, né? Não pode deixar o trabalho parar por causa de falta de recurso. Você pode cortar também no serrotinho japonês, numa serrinha de ourives, você consegue cortar, né? Ou tico-tico manual. Então,
As peças mais grossas, se você não tem ainda a serra de fita, você pode cortar manualmente, que é bem mais fácil. Mas a maioria das peças dos carrinhos, a maioria nós conseguimos cortar aqui na tico-tico de bancada. Uma vez um aluno me perguntou: mestre Júlio, mas você trabalha com as suas mãos muito pertinho da lâmina, isso é assustador. Pessoal, quando você aprender, você vai sentir o prazer, você vai sentir que isso é prazeroso. E aí, pessoal, a tico-tico de bancada é uma das máquinas que tem menos perigo, ela trabalha bem macio, pessoal. Então você trabalha com a mão ali pertinho, mas com a velocidade ali bem devagar, não é aquela velocidade louca, e você consegue manusear. Como eu falei, por que que eu consigo cortar com a mão bem pertinho ali da lâmina? Porque eu treinei, pessoal. Você que está começando, cola o desenho numa madeira maior. Aí com o tempo você vai perdendo esse medo, né? Aquela sensação do perigo. Porque muitas das vezes, pessoal, as pessoas machucam pelo medo, né? Fica ansiosa. Então é isso que você tem que libertar. Você tem que controlar a máquina. Você não pode deixar a ferramenta controlar você. Não é questão que você tem que forçar a ferramenta. É a calma e é a confiança, né? Você tem que trabalhar com confiança. Você tem que passar a confiança e a calma. E se você não estiver ansioso, por exemplo, eu estou cortando aqui, mas com total confiança, com toda tranquilidade, né? Então eu já controlo, eu já comando a ferramenta. Então o que vocês têm que aprender é comandar, controlar e trabalhar 100% com confiança. E isso que faz a diferença, né, de um profissional de verdade, né? Você já sabe ali as manias da ferramenta, como que funciona. Então, quando você manuseia a mão, você evita de quebrar a lâmina. Eu trabalho o tempo todo sem forçar a lâmina em nenhum momento e sem forçar a ferramenta. Se você observar, a ferramenta está trabalhando o tempo todo no ritmo normal dela, né? Não queira forçar a máquina. É aí que é o perigo. Se você utilizar madeira muito dura, madeira com nó, essas coisas aí é meio complicado. Então utilize a madeira que eu sempre recomendo, mais macia, mais leve, para você trabalhar ali, ó, na maciota, pessoal, na tranquilidade. O negócio tem que ser na maciota e na tranquilidade. Aí você vai obter, né,
o seu objetivo realizado. Mas, mestre Júlio, se eu não tiver tempo e se eu não for bom o suficiente? Outra coisa, pessoal, que trava muita gente. Eu não tenho tempo. Mas olha só, isso aqui não é sobre correr e nem fazer por obrigação. É sobre criar um momento seu, um momento de paz. Um projeto como esse que você acabou de ver, dá para fazer em partes, dá para fazer com calma. Mesmo com pouco tempo por dia. E o mais importante de tudo, você não precisa ser bom para começar. Você precisa começar para ser bom. E em cada peça você vai ver a sua confiança crescer. Mas, mestre Júlio, como eu nunca fiz um carrinho, nunca trabalhei com madeira, e se eu precisar de apoio? Eu sei que no começo tudo parece novo, mas você não vai estar sozinho. O que a gente construiu aqui é uma comunidade, um lugar onde todo mundo ajuda, compartilha e aprende junto. E o mais bonito é ver gente que nunca tinha feito nada com madeira antes. Hoje fabricando seus próprios modelos e vendendo seus carrinhos. Dá uma olhada só nisso aqui. Só esse mês deu para tirar quase 3.500 em carrinho. Nas duas feiras. Aqui na minha cidade eu vendi R$550. Em Pomerode eu tirei 2.520, parece. Na verdade, não fui eu que achei o projeto, foi o projeto que me achou. Eu sempre gostei de fazer artesanato. Até que no YouTube eu descobri o mestre Júlio Lima, conversei com eles e consegui entrar no projeto. Hoje eu estou realizado com esse projeto, melhorou muito a minha vida, sou uma pessoa mais calma, estou fazendo o que eu mais gosto, que é os carrinhos de madeira. Proporciona saúde pra gente, né? Você fazer o que você gosta. Então, quando a sua cabeça é trabalhada, o seu corpo reage para melhor, né? Ajuda pra caramba, gente. Isso é o que a gente mais fica gratificado é com isso, entendeu? Estou aposentado há 6 anos e até então fiz por hobby. Eu adoro o carrinho, sempre gostei desde criança. É gostoso demais interagir com as pessoas, ouvir as histórias das pessoas, entendeu? Um produto desse aqui do Júlio, você não vende. Ele se vende sozinho. Quem olha se apaixona na hora. E a gente que faz, nem sempre consegue vender. A gente quer ficar pra gente. É muito gratificante isso daqui. Uma pessoa estressada, né? Às vezes a gente discutia por qualquer coisa. E depois que eu conheci os projetos, eu comecei a fazer os projetos do Júlio Lima, a gente automaticamente a gente já muda, a gente muda totalmente, né? A gente começa a se concentrar mais, a gente começa a ser mais rigoroso com a gente mesmo. Então isso mudou, bem dizer, 100% da atitude, né? Sem dizer que é uma terapia. Então às vezes eu chegava em casa aí meio estressado, meio nervoso, vamos embora fazer carrinho, vamos aliviar aí a tensão, né? Nossa, eu achei muito interessante. Cada projeto, abaixo de cada projeto, PDF para você abaixar. Abaixo do PDF, primeira aula, segunda aula, terceira aula, sabe? Mas muito detalhado, uma riqueza de detalhe, de informação, que eu achei, sabe, no bom sentido, um absurdo. Então, uma pessoa que não tem uma experiência, né, ou gosta, mas não tem o dom, além da informação que tem ali, se você tiver uma dúvida, existe um grupo de WhatsApp, que também já me adicionaram, que lá, qualquer coisa que você postar, já alguém vai te esclarecer, algum mestre da arte ali vai esclarecer. O amparo que a gente tem é grande, é imenso. E prático, né? Vai ser, você vem com uma impressora aqui no computador, imprimir, já fui lá, o dimensional da madeira, espessura, né? Lá também fala assim, tipo, tem umas aulas que fala de madeira lá, mas olha, a minha esposa fala assim que eu não posso ver uma caçamba. Eu vejo uma caçamba, eu já passando de carro devagarzinho, olhando, sabe? Qualquer pedaço de madeira. E esse é o desafio, sabe? Você pegar aquela madeira, você trabalhar, se você não tem um desengrosso, você passar uma lixa, enfim, você vai dando seu toque nela ali. E de 2021 para cá, só foi o crescimento, né? Então a gente só teve um crescimento, né? Então cada carrinho que eu fazia, eu ia me aperfeiçoando, entendeu? O pessoal que comprava um carrinho já ia divulgando o meu trabalho para outros. E graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa... A experiência minha, nossa, foi absurda. O respaldo que tem, sabe, a credibilidade que vocês têm é de tirar o chapéu mesmo. Eu nunca vi assim tanta atenção, sabe, exposta pra gente. Bem conhecida aqui em Curitiba, né? Vendo muito carrinho para São Paulo, Brasília,
Rio de Janeiro. Cara, eu sou uma pessoa grata mesmo. Agora deixa eu te contar o que vai acontecer amanhã. Se você ficou até aqui, é porque isso não foi só uma aula. Alguma coisa aí dentro começou a se mexer. Talvez você tenha pensado, eu consigo? Ou talvez faz tempo que eu não sentia vontade de começar algo assim. E é exatamente por isso que amanhã é um dia importante. Amanhã eu vou abrir oficialmente as vagas do Clube Mestre dos Carrinhos para os novos membros. O clube não é um curso solto, ele é o caminho completo, já testado por milhares de pessoas para te acompanhar, desde o zero até o momento que você olha para o carrinho pronto e diz, foi eu mesmo que fiz isso. Lá dentro você não vai encontrar confusão e nem excesso de técnica, você vai encontrar clareza. Um método que te guia no passo a passo com seu ritmo e segurança. É um lugar onde quem nunca pegou numa serra começa com confiança. Quem achava que não tinha jeito, descobre que tem sim. E quem queria só ocupar a cabeça, encontra prazer, orgulho e até renda se quiser. Então amanhã eu vou te mostrar exatamente como o Clube Mestre dos Carrinhos funciona. O que você recebe, como é o acompanhamento e por que tanta gente comum, gente como você, conseguiu fazer do quintal um espaço de criação, de paz e de valor. Eu também vou explicar com total transparência como que funciona o acesso. As condições, os bônus especiais para quem entrar logo no começo. Mas hoje o mais importante não é comprar nada, hoje é entender uma coisa. Você é capaz, existe um caminho e você não precisa percorrer esse caminho sozinho. E hoje você sentiu o orgulho de ver uma peça nascer. Imagina amanhã quando eu te mostrar como continuar essa jornada do jeito certo. Então já deixa anotado. Amanhã eu vou abrir as portas do clube e vou te mostrar em detalhes como funciona e o que você recebe. E como garantir a sua vaga com vantagens únicas. E eu vou mostrar porque a maioria dos alunos consegue recuperar o valor investido rapidamente, fabricando e vendendo ou simplesmente economizando com o que aprendeu. Agora é contigo. Se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo. Qual é o primeiro carrinho que você vai fazer? Isso mostra que você está comprometido com essa jornada. E amanhã eu vou te mostrar como transformar essa decisão em uma realidade. Te vejo na próxima aula, vai ser especial. Obrigado por estar aqui e eu acredito em você. E eu acredito que esse pode ser o seu novo começo. Um forte abraço, fica com Deus e bora fazer carrinho!